Olá, amigos e amigas do Histórias da Bola, estamos de volta. Jezão foi um dos nomes mais marcantes na história do futebol da Associação Esportiva e Recreativa, o ZIPA, e fez por merecer, pois dedicou quase toda a sua vida esportiva defendendo as cores do clube, no profissional, no amador e na categoria Master. Para contar algumas de suas passagens dessa bela história, o trouxemos aqui, no nosso Histórias da Bola, no seu programa, pois certamente irá acrescentar em muito ao rol de acontecimentos marcantes do esporte de Ipatinga e do Vale do Aço. Jesué do Nascimento é seu nome, nascido no dia 11 de maio de 1944, em Ouro Branco. Nem é preciso explicar muito porque tem um apelido de Jezão. É filho de Francisco Natalício do Nascimento e de Noemi Avelina dos Santos, sendo irmão de Maria Dulce, de Maria José e de Maria Raimunda. Jezão é casado com Eudília Araújo do Nascimento, com quem tem os filhos Ricardo, Wanderson e Tabata. Netos já são 9. João Pedro, Simon, Túlio, Juliana, Sara, Lucas, Ana Luísa, Nicole e Alice. E está vindo um 10º, já está a caminho aí, que deve se chamar Davi, filho de Tabata. Esse vigoroso lateral direito e zagueiro central veio para Ipatinga em 1962 para trabalhar no 11 Minas. Primeiro jogou no time do Eletrônica, que era uma das fortes agremiações que disputava o ipatinguense da época. Teve também uma breve passagem pelo Ipaminas, mas logo desembarcou no ZIPA, onde construiu uma bela carreira de 4 décadas, entre o profissional, apenas 1 ano, o amador e o master. Jezão, depois que parou de jogar, também atuou como árbitro nos quadros da Liga de Esporte de Ipatinga, com igual destaque, pois sempre primou pela seriedade, pela firmeza em suas atuações, assim como era em seus tempos áureos de jogador da UZIPA. Bem, sem mais delongas, vamos ao que interessa, as boas passagens de uma bela história, de um dos maiores defensores, né, do futebol de Ipatinga em todos os tempos, o conhecido Jezão da UZIPA. Jezão, muito obrigado por ter aceitado aqui o convite do Histórias da Bola, fiquei muito feliz em revê-lo, firme e forte. E o Jezão era mesmo o lateral e zagueiro bom, ou ele fazia mais tipo, como é que era o Jezão definido hoje pelo Jezão? Eu sempre levei muito a sério a minha atividade esportiva como atleta. E mesmo porque eu nunca sonhava de jogar num clube tipo que o ZIPA. Assim conforme você relatou, eu vi para Ipatinga e foi para trabalhar na UZI Minas. E sempre gostei de jogar futebol e tive sorte de ser convidado lá para o ZIPA e integrar a agremiação. Eu dediquei a fundo. Eu vesti realmente a camisa do clube, como eu vesti também a camisa da empresa que eu trabalhava. Mas tive bons momentos e tive momentos, às vezes... Faz parte, né? Alguns deslizes. Alguns deslizes dentro da esporte. O Jezão, ele veio como lateral direito ou veio como zagueiro? Ou ele já era um misto de lateral e de zagueiro quando precisava? Chegou aqui como lateral ou como zagueiro? Eu cheguei como zagueiro. Joguei como zagueiro. Como de conhecimento de todos, que é habilitado no esporte aqui de Ipatinga, eu nunca fui um jogador técnico. Eu sempre fui um jogador mais com vigor físico e disciplinado. Eu atendia, fazia o que o meu técnico queria que eu fizesse, dentro das minhas limitações. Não vivia muito de bebida, não me envolvia muito. Eu sempre me preservei nas minhas condições físicas. E responsabilidade com a minha atividade, independente de ser amador ou profissional. Eu sempre fui muito assim, severo em cumprir as minhas obrigações como atleta. Os treinadores, quais foram os seus primeiros treinadores quando você veio para Ipatinga, principalmente para o ZIPA, né? Não, no Eletrônica, como era um time da nossa seção, tinha o senhor lá, o senhor Hélio, né? Coordenava nosso time lá. Teve um Herman, um gringo que tinha aí. Ele não tinha muito futebol, mas gostava, então ele também participava com o senhor Hélio. Aqui depois, quando eu vim para Ipaminas, tinha o conhecido Cocó. Não sei se você lembra. Ele era um volante, um senhor já bem experiente. Que era o nosso técnico aqui, que nos orientava. Indo para o ZIPA, o senhor João Vermelho, muito conhecido aqui na região, né? Aí eu trabalhei com o senhor João Vermelho muitos anos. Ele que, inclusive, foi que me... O treinador precisava de acalmar o Jezão às vezes? Ou o Jezão com aquele ímpeto todo? Como é que é? Não, ele me dava as minhas funções.
mas pediu para mim não exceder. Ele sempre falava, toma cuidado que se você exceder, você pode ser expulso. Se você for expulso, nós somos menos um. Então, usa a sua vitalidade, mas moderada. Vamos respeitar os adversários, né? Mas, às vezes, dentro do jogo, as coisas não tinha jeito. Não tinha jeito como fugir daquilo. Eu acabava dando uma chegada. Sendo mais... Seus companheiros de zaga assim, mais marcantes na sua carreira, fizeram dupla de zaga com o Jezão? No Ipaminas, o Tony. Nós jogamos muito tempo junto. Era Tony, não sei se lembra o Mudo que tinha aqui, o Tunicão. Então foi por aí. Cacareco, que jogava de lateral também. Então, mas dentro de área, jogando na desagrada, o Tony, que nós sempre jogávamos juntos. Quando eu fui para o Zipa, o Zipa tinha o time A e o time B. E quando eu fui para o time B. Esse time B que tinha no Zipa era um time muito bom, em time de amador. Na época a gente ganhava o jogo a hora que a gente queria ganhar. A hora que a gente estava jogando, a partir do momento, vou definir agora, a gente definia. Qualquer adversário da época, né? Então eu joguei muito lá, foi com o Pescoço. Não sei se muitos não vão lembrar. Teve na Minas há muito tempo, foi embora. Com o Pescoço. Aí depois as coisas foram mudando. Mas os jogadores básicos, no início foram isso. Aí depois fui jogando no... Teve o Frederico... Eu passei para o time A, né? Eu joguei com o Ladinho, muito tempo, joguei com o Toninho Mamão. Frederico. Mais para frente eu joguei com o Frederico, nós jogamos muito tempo junto. Até é uma coincidência, né? Foi sorte nossa, né? Nós viemos junto para cá, né? Era praticamente na mesma idade, estudamos na mesma escola lá no Senai, em Belo Horizonte, viemos... E vimos jogar futebol e começamos na eletrônica e teve um bom tempo jogando na Zipa também, e ele jogando como central, né? E depois, aí foram mudando, veio Ismael, outra pessoa que nós ficamos muitos anos jogando juntos. Parceiraço. Quando a gente olhava para alguém, já sabia o que fazer e como fazer. Então, esses, assim, basicamente foram esses jogadores. No profissionalismo, joguei muito com o Zé Geraldo, que veio de Itabira, Eliotério, que veio do Vira. E aí depois o São João, antes de chegar no Eliotério, aí já jogava lateral também, né? Eles, às vezes me colocavam mais como lateral do que zagueiro. Aproveitava um pouco na época, né, da vitalidade física, então tinha um fôlego muito bom, porque eu mexia com atletismo também, né, eu treinava atletismo, então eu tinha uma resistência física para correr. Você citou aí o João de Brito. O João de Brito foi seu treinador durante... Bravo feito uma... Isso aí, o João de Brito, já mais final, foi um treinador muito... Nós éramos, assim, até inimigos, certa coisa. De tanto tamanho exigência, né? Não, porque jogando pela Zipa, contra o time dele antes de vir para o Zipa, nós já tivemos alguns atritos. Teve atrito? Nossa Senhora, nós tivemos um jogo lá em Acesita. Por exemplo? Não sei, foi em Acesita, estava o Zipa e a Acesita jogando. E o nosso time, o jogo muito, muito acirrado, sempre o Zipa e a Acesita. Era uma jogo pegado, né? E nesse dia... não deixou de ser diferente. A gente estava, eu já estava chegando junto mesmo, já estava jogando de lateral nesse dia. Chegava junto, dividia, empurrava, o jogador vinha para cima de mim, eu vinha ele para me trombar, aquele treco que acontece dentro de campo. Aí num dado momento lá, deu um lance lá que a camada foi ser atendido, João de Brito entrou no campo, eu estava distraído, né? Ele chegou e me deu uma pancada na cara, né? Um soco. Te deu uma pancada? Me deu um soco na cara e caiu no capinado. Correu, sumiu, desapareceu, né? Aí a gente saiu daqui, pega, aquele negócio. Teve um atritozinho, aí silenciou e continuou o jogo. Mas, depois de um certo tempo, ele veio para o Zipa e nós ficamos sendo amigos, né? Ele frequentava a minha casa, frequentava a casa dele, conhecia muito a filha dele, a Senira, que mexia com atletismo. Então nós ficamos bastante amigos mesmo. E eu ajudava bastante ele
na orientação do time, ele sempre me deixou como capitão do time, então foi, quer dizer, como um negócio que começou, poderia ter sido... Começou de tapas, terminou em B. Mas o João Diniz era um treinador, na essência, muito bom treinador, conhecia muito de futebol. Um dos bons treinadores do Vale do Aço, do estimador, é Só não podia falar João Gato. É, João Gato, é João de Brito. João Gato era a briga, né? Depois eu não pude ver o final dele, foi para Trancoso, acabou de ter uma morte, né? Mas o Gerson falou dos companheiros que o Gezão atuou. E os atacantes que deram canseira no Gezão? Nossa Senhora. Ou o Gezão não teve canseira com o atacante? Mas foi muito mesmo isso. Ele tinha centroavante, quando ele fosse centroavante, os principais que mais me davam problema eram o Vanderlei e o Valdemar, do Cairu, né? No amadorismo. No Cairu, Mas ele era muito habilidoso, sabe? Habilidoso demais. Ele pouco espaço que ele tinha, ele fazia jogador de futebol de salão. Muito, muito bom mesmo. Então aí não tinha, às vezes, eu tinha que usar a força física mesmo, que eu não tinha como. E em alguns momentos até ser desleal, às vezes, com eles, né? Mas é devido à falta de recursos. Senão deitava também. Rolava. E eu já falava, quando entrava o jogo, eu falava, você joga a sua bola e eu vou jogar a minha. Se fizer muita gracinha, nós vamos jogar para mais pesado. Você sempre joga de costa para mim. Vocês têm que olhar isso, hein? Você está sempre de costa para mim. Então, não faz graça, não. Tem que ter cuidado, porque eu posso esquecer. eu usava essas artimanhas, mas eu procurava ser o mais leal possível. Eu era rígido, era a minha maneira de jogar, mas não com intenção como agressor, para poder agredir a pessoa, machucar, o que for. É mais importante o zagueiro e o lateral, ele se posicionar melhor ou se antecipar, ou depende do lance? Isso depende muito do lance. Na nossa época, o fator força era menos usado, era usado mais o fator técnica, né? E poucos jogadores, né, que usavam força, exemplo, Brito usava muita força também. Aquele menino do Atlético para marcar o Reinaldo, até que machucou Moraes, por exemplo. Não tinha muita regra, mas a habilidade desses camaradas, desses jogadores técnicos que tinham na época, é que fazia com que você tivesse uma maneira diferente para marcar a cada um dos jogadores. Né? Normalmente, quando você jogar lateral, sempre todo ponto esquerda é bom. Todo ponto esquerdo. Canhotinho, sempre um canhotinho, o mais rápido do time. Sempre o mais rápido e o canhotinho. E era o que mais. Era onde eu caía. Então você tinha espaço. Ele é muito veloz, não é? Você marca mais de perto, antecipa mais, antecipa menos. Só deixa ele correr do lado de cima da linha, você não deixa ele entrar no meio do campo. Você só correr do lado da linha, que ele vai te driblar, mas você tem chance, jeito de recuperar. Então, depende muito de quem você joga, e como você joga, o atacante, a maneira, contra quem você vai jogar, e a habilidade que a pessoa tem para fazer isso, né? Então, mas é mais fácil ser zagueiro ou é mais fácil ser atacante? Depois do que você viu toda a carreira? Não, eu acho que é mais, em tudo, é mais fácil ser zagueiro, eu acho. É mais fácil eu acho que é mais fácil ser defensor. Que em certos momentos. Porque o atacante, ele tem que... se ele errar uma bola lá para dentro do lado do gol, ele não está perdendo um gol. Mas o defensor está... se ele errar, ele está comprometendo a equipe dele. E ele dentro da área, ele é mais respeitado, o atacante é mais respeitado. Então, tem o lado ruim de ser defensor. Mas o outro lado, você não tem tanta responsabilidade. O atacante tem a obrigação de resolver o jogo. A obrigação de resolver, você não. Você tem a obrigação de fazer com que ele não faça nada, né? Você pode não jogar, mas ele não jogando, tudo bem. E o atacante não. O atacante, se ele não jogar, o time é pior para o time. Então ele tem que jogar. O adversário... O peso recai maior nas costas. Eu enxergo dessa maneira. O peso recai maior nas costas do atacante. Não que o defensor não seja responsável, mas
para definir um jogo, o da atacante, jogar como atacante é mais difícil, eu acho. Os goleiros, o Jezão jogou com alguns bons goleiros, né? Muito Mas os goleiros às vezes atrapalhavam. Não, aliás, tinha um goleiro aí na Uzipa, logo quando a gente tinha um tal de Kleber. Eu chamo, eu até apelido de Chumbim, meu Deus do céu. Esse goleiro era excelente pessoa, né? Mas, mão de quiabo. Mão de quiabo. E jogo fácil já, rapaz. A gente marcava um gol, ele tomava 2, né? Aí a gente ficava naquele negócio. Quando a gente encontrava um adversário difícil, que tinha dificuldade de nossos atacantes fazerem gol, era complicado, porque ele não sei se ele confiava demais. Por fim, ele acabou lá parando Parou de jogar lá. Teve que desistir. Teve de desistir. Mas é ótima pessoa, mas ele era desse jeito. Mas joguei com bons goleiros, como, por exemplo, o Valdo, Gedeon, Evaristo, o Pelé também chegou a jogar o Pelé. Pelézão, jogava contra ele. O Gedeon, que era daqui, esse que foi Dida, esse que foi pro Cruzeiro, Dida mesmo. Não jogou aqui não. O Gomes. Nós jogamos Gomes aqui. Ele pegou o início da carreira do Gomes. Início da carreira dele aqui, depois ele saiu. Então eu joguei com bons goleiros aqui eu joguei com o Mozeí e sempre teve bons goleiros também aqui no Vale do Aço. Uma safra boa. Uma safra muito boa de goleiros aqui. Sobre a sequência da carreira do Jezão, principalmente algumas passagens também de jogos marcantes. E na época que o Jezão foi árbitro de futebol. Vamos ouvir, saber algumas das suas histórias. Até já. A Clinap dispõe de um amplo mix de produtos, equipamentos e acessórios para limpeza. Atua na linha de produtos químicos atendendo segmentos alimentício, médico, odontológico e industrial, com qualidade e pontualidade na entrega. Clinap, negócios verdadeiramente limpos. Avenida Guido Marliéria, número 190, no bairro Iguaçu, em Patinga. Telefone 3822-4547. Olá, estamos de volta no Histórias da Bola, que nesse episódio conversa, né? Ouve as histórias, compartilha os momentos de Jezão, um dos grandes zagueiros do futebol patinguense de todos os tempos. O eterno Jezão da Uzipa, que em certa feita também enveredou-se pelo ramo da arbitragem. Jezão, o Jezão árbitro foi melhor do que o Jezão zagueiro lateral ou foi tão bom quanto? E o que era mais difícil? Apitar o jogo ou correr atrás dos atacantes? A opção para a arbitragem minha foi que às vezes eu reclamava muito dos árbitros. Né? Eu falava, quando eu chegar uma época, eu vou fazer um curso de árbitro e vou trabalhar na arbitragem também para ver por que acontece, o que acontece na arbitragem, as dificuldades que as pessoas, que os árbitros têm. E eu fiz esse curso e fiquei na liga como árbitro. Então, trabalhar para quem já jogou futebol, trabalhar na arbitragem não é difícil. Não é tão difícil, eu acho que para quem às vezes ainda nunca jogou. Mas jogar futebol é melhor do que ser árbitro, eu acho. Mas mesmo assim, eu não fugi desse peso não. E fui a campo, pitei alguns jogos aí e vi as dificuldades, né, que o árbitro tem. E eu, por ter sido jogador de futebol, eu entendi um pouco das manhas que os jogadores... A malandragem. Então, era mais difícil de ser enrolado nesse aspecto, né? Então, como árbitro, eu também procurei ser bem, assim... É lógico que a gente comete algumas gafes, né? Isso é em toda a coisa que a gente fazia, essas coisas acontecem, esse tipo de coisa acontece. Mas eu procurei ser o mais leal possível e eu era bem severo também. Por eu ter sido um jogador bastante viril, eu entendia alguns lances.
Eu não era assim a favor, não beneficiava os defensores também não, mas também não aliviava, não abria mão para ninguém. E quem que enchia o saco mais do árbitro Gezão? Os atacantes ou os defensores? Quem que perturbava mais a arbitragem? De uma certa forma, os atacantes eram mais, assim, achavam que eu beneficiava mais os defensores. Então, eles que às vezes eram mais enjoados e eram assim, mais difíceis de conciliar. Mas eu procurava, antes da arbitragem, eu conversava com os capitães e orientava, para passar qual seria o meu critério de arbitragem. E a função dos capitães e a minha função, eles com os jogadores deles e eu controlar a regra do jogo. Então, eu conseguia, com essa experiência, fazer com que as coisas fluíssem. O que era mais difícil de interpretar no arbitragem? O que era mais difícil, os lances mais complicados para o árbitro? A gente tinha, por questões econômicas, né, os clubes não, na maioria das vezes, não requisitavam um trio. Então você... Sem bandeira! Não existe árbitro sem auxiliar, né? Uma arbitragem sem auxiliar. Então, isso que acontecia e acontece ainda em alguns jogos não é legal e não funciona bem. Porque o árbitro, ele não tem condições, principalmente os lances de impedimento, né? Ele tem que ser bem claro para ele ver. Ou ele tem que ser muito veloz, tem que correr, tem que ter muita velocidade. Já com auxiliares, quer dizer, assistência que se falam hoje, e é difícil, então você imagine bem qual é o problema. Então o nosso maior problema na arbitragem era por isso, porque os clubes, por questões econômicas, não levavam o trio de arbitragem. Esses lances eram os lances mais polêmicos, os lances que talvez traziam mais dificuldade e às vezes para usar... Polêmica mesmo. É polêmico, e sempre foi polêmico, né? Então o Gezão deu muito cartão vermelho? Aplicou muitos cartões vermelhos? Eu contia muito isso. Porque o que eu pensava? Uma atitude minha, assim, muito precipitada, eu ia atrapalhar o trabalho, vamos supor, as equipes difíceis para arrumar um jogador, ter uma equipe jogando. Eu ia, às vezes, desestruturar um time. Então eu pensava muito. Mas não é por isso que a pessoa fazia o que queria, não. Eu era bem, assim, mais balanceado. Levava o jogo, Levava o jogo, procurava conversar mais, procurava chegar. E isso, às vezes, me ajudou muito. Os jogadores entendiam, às vezes me agradeciam, né? Pelo fato, os treinadores às vezes agradeciam, independente de perder ou não, mas por ele... eu levar dessa maneira e ter essa consideração com os atletas. O Gezão chegou a pitar jogo do filho dele, do Ricardinho. O Ricardo jogando jogo, você chegou a pitar jogo do seu filho? Eu acho que teve uma vez que eu apitei o jogo que ele estava jogando. Foi até aqui no Campo do União, do Bigode? No Campo do Bigode, não, esse campo perto da Telemig ali. No Campo do Faixa Azul, do centro, antigo campo. Aí do Campo do Novo Cruzeiro. Novo Cruzeiro. É um jogo até de, acho que juvenil, não sei, coisa assim, né? Mas eu não, por ele ter sido filho, até eu tinha que ser mais duro. Mais duro para poder ver que independente de ser filho ou não, as regras teriam que ser cumpridas. Mas não teve muita não teve problema. Não teve problema, não. O cara é muito bom jogador, né? Um canhotinho de... ele muito preguiçoso, né? Preguiçoso, ele não gostava de treinar, não se cuidava, chegava, às vezes, para as farras, antes do jogo, chegava para jogar, não estava... Então, é isso aí. Encurtou a carreira dele. Encurtou a carreira dele. Ele podia ter tido um bom, assim, melhor, né? Mas se ele se cuidasse mais. Ele não soube se cuidar, acho. E ia para o lado da farra dos colegas e acabou ele não... O Gezão zagueiro, teve alguns jogos marcantes na carreira do Gezão, né? Houve jogos assim, da Alzipa contra equipes profissionais, contra equipes amadoras, né? Pode citar alguns jogos assim marcantes na carreira do Gezão, o zagueiro de lateral?
foram vários jogos que foram marcantes para mim. Eu lembro do jogo do Atlético que nós jogamos aqui. Nessa época eu jogava... Eu não lembro bem o time do Zipa todo, não. Isso foi em 1900, eu posso pegar que eu fui nesse jogo como eu era espectador desse jogo. 1973. Pois é, então... Foi esse jogo. Então, o Reinaldo estava com 16 anos. Estava começando e estava jogando... Eu sei que na zaga estava eu e o Frederico. Tinha um chinesinho lateral esquerdo. Eu sei que o time da Zipa estava um time assim, bom. E o time do Atlético veio com o Mazukiev, Cinco Neg, o Aldair, o Reinaldo voltando, né? E tinha um time, mas esse Marcelo, que é treinador do Oliveira, jogando. E nesse jogo nós tomamos 5-0. Mas a gente, dentro de campo, a gente só escutava o toque da bola. Tof, 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 tof. E a gente cola ali, vai. E quando chegava o Reinaldo, ele que acho que ele foi, não sei, acho que ele fez a maior parte dos gols. Ele fez 4 gols. E nós lá, rapaz, o Reinaldo, eu e o Frederico são todos altões, né? Eu falava, aqui no alto não vai passar mesmo. Mas o problema é que não era não, o problema era lá embaixo. O baixinho pegava a bola tinha um imã no pé dele. E uma facilidade, rapaz. Você passava o pé, não via nem bola, nem a dele. Quando você assustava, já estava lá dentro. Já estava levantando o bracinho e saindo, partindo para o braço, né? Mas e a gente queria evitar que ele fizesse os gols, né? Mas não tinha intenção de machucar ou jogar para coisa, não. Jogando duro porque é a maneira de evitar. Mas essa maneira nossa de chegar primeiro, antecipar, a gente nunca chegava. Quando a gente chegava. Não acertava a bola. Quando chegava, já tinha passado por lá às vezes, né? Então era difícil. O jogo a gente, às vezes, aquele esquema de um trombar para o outro pegar, não funcionou, não. Não funcionou. E ele marcou os 4 gols lá. Então foi uma partida que marcou muito. E nesse jogo, quando o Aldair estava jogando, foi um lance lá, houve muitas faltas. Uma das faltas que o Aldair está próximo do gol, que o Aldair ia cobrar, nosso goleiro pediu que fizesse a barreira. E eu, não sei se os outros pensaram, eu pensei, o Aldair chuta para encadinha, se a bola que ele bater, se ela acertar, se ela não for para o gol, tomara que ela vai para o gol, não bater na barreira, que eu tô lascado. Né? Por sorte, ela não bateu nem na gente, nem foi dentro do gol, nós não tomamos gol nesse lance. Mas isso foi um dos lances, um dos jogos que me marcou. E teve um outro, rapaz, que eu não sei se foi contra o Siderúrgica, um time lá, esse negócio de jogar assim, duro, né? Eu jogando, esse jogo eu acho que foi 2-1, nós perdemos de 2-1 ou 3-2, não sei. Alvimar dos Santos que estava pitando esse jogo. Alvimar dos Santos Reis, era o árbitro. Era o árbitro. Da Federação dos melhores de Minas na época, né? E então jogando lá, rapaz, eu estava chegando o Rei, para lá, para cá, chegava o Alambado pertinho, já que acho que foi contra o Cruzeiro, eu acho. Foi o Cruzeiro mesmo, que é Hilton Oliveira, ponta esquerda. Hilton. Foi contra o Cruzeiro, Rapaz, eu todo vivia, agora você vai para Alambrado. Vai embora. Jogando, aí eles começaram a reclamar, fulano de jogar, você está cansado, você está cansado, tá? Então você procura jogar futebol, se você sabe jogar, vamos jogar devagar. E é o seguinte, você pode fazer o que você fizer, eu não vou te expulsar não, você vai ter que jogar até o final, mano. Não adianta me encher o saco. Você não está aguentando andar, correr mesmo, e ficou lá. Você segurou o jogo inteiro. Ele me segurou dentro de campo o jogo inteiro, né? Ele te castigou de outra forma. Ele pegava a bola e já ficava perto de mim, pode jogar. Você não vai sair, não. Foi um castigo então, diferente. Foram coisas marcantes para mim. Tem uma passagem também num jogo contra o América, né? O América tinha um atacante de 2 metros de altura também, denominado Marcão, né? É uma madeira de dar em doido, né? Rapaz, esse camarada também foi outro lance. Jogando, tipo, o time deles muito bom, né? Bem treinado, condição física muito boa. Todo mundo. Eu não lembro quem era, mas tem pessoas que se lembram, o Marcão, no caso. Ele ficava me enchendo a paciência, me exuquinando, vem daqui, vem dali. Eu mexia, me puxava uma camisa, mexia, falei, rapaz, vamos parar, você não dá certo, vamos jogar a bola, deixa eu jogar. Aí teve uma hora que eu falei com ele, você vive disso, eu não vivo desse negócio não, hein? Eu tenho meu emprego, se você parar de jogar, você vai ficar ruim pra você, eu vou te dar uma pancada uma dessa, você vai virar. Não, que é isso, você vai me achar, não, você nem me acha não, cara. Aí falou, tudo bem, então vamos jogar, né?
Num lance lá, não sei o que aconteceu, que abriu a brecha, deu uma cabeçada nele, né? E o árbitro percebeu que eu subi para cabecear a bola, deixei a bola para ele, e o árbitro percebeu e me expulsou. Mas saiu eu e ele saiu com um corte lá no supercílio e eu saí por expulso, né? E acabou o jogo, nós fomos com fraternização lá, era um jogo que era mais para intercâmbio técnico, então nós começamos a bater o papo daqui, ali, e caiu, não ficou por esse negócio mesmo. Ele, acho que até esteve trabalhando aqui no Zimec aqui um tempo. Um tempo. O Marco, deu tempos depois. Né? Tempos depois, mas aí a gente encontrava para conversar e o Jezão nunca teve um problema levado de dentro do campo para fora do campo. Teve, digamos, os arranca-rabos ficavam dentro de campo e se resolviam ali. Fica dentro de campo. Eu nunca tive nada com ninguém, nem com árbitro, nem com jogador. Nunca que fosse. Resolvia ali dentro, saía, tomava meu banho, ia embora para minha casa, no outro dia, né? Eu até evitava de ficar conversando, acabar me procurar para saber, como foi o jogo, como foi. Eu não gostava muito de ficar comentando essas coisas, não. Então sempre, graças a Deus, ao longo dessa minha vida aqui, eu encontro com as pessoas que já foi adversário, até que já tiveram alguns lances um pouco. Mas entreveram, assim, mas dentro de campo. Começava dentro de campo e resolvi dentro de campo. Eu nunca tive, não. Foram vários títulos com a camisa do Osipa de Ipatinga, né? Foram tantos títulos. Foram muitos títulos aqui dentro, com a camisa do Osipa aqui. Mas muitos mesmo. E o Jezão é um torcedor apaixonado do Osipa mesmo? Eu não sei se é torcedor. Eu sempre gostei do Osipa. Às vezes me perguntam lá, qual que é o time? Que time que você torce? Cruzeiro, até falou, eu torço para o Osipa. Mas o Osipa... O Zipa acabou, não, mas eu torço para o Zipa. Minha vida toda. Gostei muito do que aconteceu aqui com a Ipatinga. Ele subiu, veio um time para aqui, alguém que teve coragem, criou. Quer dizer, foi uma passagem muito rápida, mas teve, né? Marcou, né? O futebol é importante, por isso marcou o futebol nosso aqui, da nossa região. Mas, fora isso, eu gostava, eu torcia, queria que eles ganhassem. Vim me perguntar lá, você é de Ipatinga? Falou, mas você não torce para Ipatinga? Não, não torço para Ipatinga, não, torço para o Osipa. Eu quero que Ipatinga ganhe, mas eu sou eterno torcedor do Osipa. Sou do Osipa. Sobre outras histórias do eterno torcedor do Osipa, né? O zagueiro que marcou época com a camisa tricolor e também lateral, o Jezão, a gente vai continuar falando no próximo bloco do Histórias da Bola. Voltamos em breve. Se você não quer ter dor de cabeça na hora de fazer os seus serviços gráficos, procure a Gráfica Arte Publish. Moderno parque gráfico com profissionais atualizados, prontos para atender com rapidez, a cortesia e a pontualidade que o mercado exige. Gráfica Arte Publish, sinônimo de qualidade em serviços gráficos. Atendimento em sede própria, com assessoria jornalística, fotolito eletrônico e criação de peças publicitárias. Gráfica Arte Publish, mais que impressão, impressiona. Arte Publish, Avenida Londrina, número 400, bairro Veneza 2, Ipatinga. Telefone 3828-9020. Arte Publish, @artepublish.com.br. Olá, estamos de volta com Histórias da Bola, aqui nesse programa conversa com o Jezão, o eterno Jezão da Osipa, o zagueiro da Osipa. Jezão, quem que te trouxe para Ipatinga? Qual que foi a notícia que chegou para o Jezão vir parar em Ipatinga em 1962? Rapaz, Ipatinga, o que aconteceu? Na época, em 61, eu estava morando em Belo Horizonte, estava estudando no Senai. Senai? No Senai. Aí eu já estava terminando a minha formação lá e não tinha ainda um emprego, uma empresa para mim ir. Aí chegou os meninos recrutando lá em Belo Horizonte. Foi nas escolas técnicas, né? Foi no Senai para fazer a requisição, nós escrevemos lá, eu me inscrevi, né? E daí a pouco fui chamado para poder convocar, fiz um curso lá em Belo Horizonte, fizemos um treinamento lá. E nisso, isso foi 1/10/61 que fizemos, aconteceu isso. Aí vim para cá, eu vim em 62. Lá eu já jogava futebol, aqueles amadores lá
lá em Patinga, lá em Belo Horizonte. Já jogava Nos amadores lá. Estava com 17 anos e meio. Então jogava, na época era juvenil que tinha, que se falava, né, juvenil. Jogava, até teve uma vez lá que nós cheguei a jogar até contra o Noêmio. Jogava no Atlético. Aí eu jogava nos Reis das Cassemiras, que era um time dos amadores, tinha lá, esses amadores de marrom, né, que os camaradas iam pegar um dinheirinho por fora, no final de semana. E eu vim para aqui. Depois cheguei para aqui para trabalhar e tudo. O brasileiro gosta de futebol, né? Então virou, mexeu, acabou aqui dentro aí na usina. Nos primeiros dias de trabalho na usina já surgiu notícia que o Gezão jogava, né? Não, mesmo não. Você já tinha o apelido de Gezão nessa época já? Não. O Gezão, como é que surgiu o apelido do Gezão? O apelido do Gezão surgiu lá na Uzipa. Porque na Uzipa tinha o Gés Nascimento Silva. O Gezinho, Gezinho e o doutor Gés. Então era eu e ele, né? Então ficava aquele negócio, né? O Gés, Nascimento. Aí alguém lá falava, esse aí é o Gezão e aqui é o Gezinho. João Vermelho falou, quando eu fui para lá, o Gezão e o Gezinho. O próprio treinador João Vermelho colocou, esse vai ser o Gezão e esse vai ser o Gezinho. Pronto. Mas quando eu estava falando você negócio do futebol, eu sempre gostei, minha maior paixão é futebol. Aí eu comecei lá, vim para ir para Minas. Aí quando fui convidado, lá em Eletrônica tinha que comprar uma chuteira, tinha que pagar para jogar, viajava, tinha que pagar o caminhão. Aí vim para aqui para Minas. O transporte era concedido no caminhão. Né? Aí vim para aqui para ir para Minas, mais ou menos do mesmo jeito. Aí o pessoal do Geraldo Helder, da família, aquela família lá, era do Anísio, do senhor Raimundo Anísio. Do senhor Raimundo Anísio, né? Ele ajudava muito. Domingos Anísio era o presidente na época, o irmão do senhor Raimundo. Aí fui juntar a família, aquele menino jogava ainda lá o Éder. Aí aquele zagueiro, bom. Zagueiro, depois jogando de volante ele depois, né? Aí vou pro Zipa, falei, eles me chamaram para ela, falei, meu filho, é isso aí que eu quero. Jogar num campo bom. Tinha chuteira, tinha material, tinha coisa, né? É tudo. Aí depois foram me dando umas vantagens, falei, nossa, eu pagava para jogar. E eu achava bom agora, do jeito que está aqui, com o material todo, com essas coisas, estou no céu. Deitava e rolava, né? Eu fazia por prazer mesmo, porque eu gostava de jogar. Eu nunca tive pretensão de ser jogador de futebol profissional. Não chegou a sonhar com isso? Eu fui por um acaso. Quando surgiu lá, falaram que tinha esse campeonato aqui, regional, que era CESIS, Social, América de Caratinga, acho que Democrata Valadares às vezes participavam, esses jogos aí que se pega para cá, aí me chamaram para lá, me convidaram e eu comecei a treinar com eles, aí me deram material. Aí, de pouco, eu morava no alojamento Santa Mônica, aí me arrumaram um alojamento para mim, cá para baixo, para o Horto, melhor, mais espaço. Pagava a alimentação, aí eles arrumaram um restaurante para alimentar, que não estava. Eu falei, meu Deus do céu, quer coisa melhor que isso? Estou no céu. Estou no céu. No campinho bom. Fez esse tratamento todo, e aí eu continuava jogando, eu não ligava. Às vezes falava, nós vamos te inscrever na série. Primeiro ano que eu fui para jogar, para disputar a primeira divisão. Nós vamos te inscrever para você disputar o campeonato aí. Então, o campeonato mineiro da época. Mineiro, né? Mas como amador. Falei, se não quiser, não. Não vamos escrever, porque nós vamos dar preferência para essas pessoas que estão. O que via fazer? Os jogadores que estavam no final de carreira lá vinham para cá, arrumavam emprego e eles iam jogar futebol aí acabava, era campeonato curtinho, né? Aí não tinha como o clube pagar esse jogador, mas a empresa estava empregado. Estava empregado. Então dava para manter. Aí falava, vamos estar fulano, aí falava o nome das pessoas lá, né? Não, eu quero. Eu estou jogando bola aqui dentro de campo, porque eu não estou gastando nada, eu estou ganhando. Me dão um trocadinho ainda, me dão um alojamento, me dão uma alimentação, tudo bom demais. E isso aí é lucro, né? Então eu nunca tive pretensão de. Igual hoje. Tem, os meninos têm. Eu não tinha isso. Eu precisava do emprego, né? Eu precisava de. E não sei. O Percy, inclusive, eu até fiz uma visita a ele outro dia, mas ele me ajudou muito nisso. Qual que era a orientação dele? O Percy jogava lá no clube e tudo. Depois chegou a ter ser técnico. Eu falei, você não vai.
fica sem emprego aí, não mexe com esse negócio. Você tá vendo, Nico? Tá vindo, veio para cá. Eu fui campeão em 64 siderúrgica, maior malabarista do ano, o Ladinho, fez aqui, o Bosco, e foi fitando os nomes aqui, Simalia, José Geraldo. Isso aqui não dá futuro, não. Você está no seu emprego, fica no seu emprego. Não esquenta a cabeça querer jogar para querer jogar futebol, sair daqui para jogar futebol, não. Houve alguém que me propôs para sair para jogar. Né? Aí ele me agradeço muito o Percy por ele ter esse conselho, né? Conselho, né? E deu tudo certo. Deu tudo certo. Em momento algum se arrependeu. Eu fiz o que eu gostava, sempre gostei de fazer, que é jogar futebol e ainda ganhava. Foram quase 30 anos na Uzi Minas, né? Quase 30 anos na Uzi Minas. Quase 30 anos. Foi no mesmo departamento? Sim, no mesmo departamento. Na mesma área, né? Na mesma área. Como é que era? Eu trabalhava na área de instrumentação. Instrumentação. Então, e trabalhava na região lá daqui de laminações. Laminação a quente e a fria. Então, e lá dentro tinha muita resenha de bola? Sempre teve, viu, senhor? Muito resenha de bola. O jogo continuava lá? O jogo continuava. E mesmo porque os Minas sempre, na época, dava muita ênfase ao esporte, sempre deu. Prova é o Zipa, o Ginaldo Zipa, com atletismo, judô, natação, estrutura toda. Os Minas mantinham essa parte social, né? E, infelizmente, não está tendo hoje. Mas ela sempre manteve isso em função dos funcionários e da região, né? Então, tinha Olimpíada interna da usina, Olimpíadas Global, que os Minas participavam, Olimpíadas da metalúrgica, siderúrgica, não sei, que os Minas participavam também. Então, isso... E os departamentos... E quando surgiu a Cearia, aí que a coisa ficou mais acirrada. Aí que coisa ficou mais... A Cearia, lá para 74, foi criada a Cearia, aí que o bicho pegou mesmo, tendo rivalidade. Rivalidade, porque ficou assim, tipo o DG e a Cearia, né? Porque o pessoal do DG, a maior parte do pessoal do DG era diretor lá na Uzipa, né? Então, o Zipa... O Josué, o Luiz... E o próprio chefe do departamento, às vezes, ainda era João, esse que foi ser presidente lá, também saiu do DG. João Cláudio. A Cearia veio, foi até bom, porque quando há essa realidade, a tendência é crescer. Tendência a crescer. E que, infelizmente... Você chegou a jogar como amador contra a Cearia? Chegou a jogar? Chegou, né? Lembro. Alguns jogos pelo Zipa? Não joguei como amador, não. Como amador, joguei... Aliás, joguei sim. Eu quero jogar no veterano, mas era inscrito no amador. Inscrito no amador. Quando faltava alguém lá, a preferência nossa era ficar de veteranos. Quando faltava alguém, eu, Mendes, Josué também, jogava, né? Quando faltava Josué era muito bom jogador também. Josué era muito bom jogador. Dentro de campo ele era cri-cri também, Nossa, né? Senhora, Josué era... Ouvir o Josué, o pessoal adversário para escutar o Josué conversar e ele jogar, era complicado isso. Ele comandava o jogo, comandava o árbitro, comandava tudo, deixar a conta dele, ele resolvia tudo. Mas era um líder, né? Ele liderava mesmo, ele tinha uma facilidade de entrar nesses meios aí. Mas contra a Cearia, jogar contra a Cearia foi um jogo assim, eu nem lembro como que foi o jogo, não. Eu sei que faltou uns jogadores lá e teve... Vai o veterano Jezão jogar. Eu e Mendes ainda fomos jogar. Até o Edson Moraes, que era o treinador. Mas... Falei, Jezão, vem cá, vamos dar uma força aqui. Precisamos resolver esse negócio aqui, porque... Você se recorda se perdeu ou ganhou o jogo? Eu acho que o jogo, nós perdemos esse jogo. Eu acho que foi... Não perdemos o jogo. Eu não sei de quando, não sei que nós perdemos. Depois, na semana seguinte, no treinamento lá, o Edson conversando, a Luiz esteve conversando com o pessoal, o Josué lá fazendo, passando sabão na cena. Perder para a Cearia era nossa senhora, era um pecado, né? Era igual o Brasil perder para a Argentina. Exatamente. Nos seus tempos de Uzipa, houve muito, passou da sua fase, depois teve outras fases de jogadores muito bons, você jogou com o Josué, com o Frederico, com o Natinho, com o Ismael, enfim. Depois veio uma outra safra muito boa, que é a safra do Kleber, do Helder, do Elton Jones, e aí por aí vai. Essa aí foi uma fase... Dava gosto de ver. Dava gosto de ver esse pessoal.
Kleber, muito bom jogador, Ayrton Jonas, quem mais? Eu não, se eu omitir o nome de alguém que me esqueça, porque a memória foge. Mas eram jogadores. O irmão do Ayrton Jonas, esqueço o nome dele agora. Pedrão. Não, mais novo. Muito bom de bola também. O Jailton. Jailton, muito bom jogador. E outros, o Cueca. Muito bom jogador, Cueca. Muitos jogadores, assim, uma safra muito boa que o Zipa tinha, e que o futebol de Patinga sempre teve bons jogadores, né? Sempre a Cearia pegava, o Zipa pegava, o próprio o pessoal lá da Vila Celeste, mas sempre teve uma safra muito boa de atletas. E o Zipa aproveitava de lá para pegar Pereneca é um jogador difícil, você fala de jogador difícil de marcar, acho que eu já marquei Pereneca. Muito, nossa senhora. Que atacante. Ele é uma velocidade, uma visão de gol muito grande, né? Ele um espaço pequeno. Era difícil de achar ele. Um espaço pequeno, chegava. Como é que achava? Tocava a bola e ia pro lado do gol. E não achava ele. Muito bom. E bom caráter também. Gente, muito bom. Ô, Jezão, valeu a pena todo esse tempo, todos os anos de futebol? Você falou que é paixão da sua vida, valeu mesmo. Se tivesse começado tudo de novo, Jezão voltaria? Eu voltaria. Eu saí daqui, quando eu cheguei lá no Espírito Santo, eu ainda joguei lá num time, como num amador lá no time, lá em Itapemirim, no Atlético de Itapemirim, na Barra de Itapemirim. Joguei 2 anos lá, eu estava com quase 60 anos, joguei e continua. Hoje, a gente mais no society, assim, mas eu não deixo de estar numa beira de campo. O que representa o futebol, então, na sua vida? O futebol, ele me representa muito na minha vida, porque não só o futebol e o esporte de modo geral, porque eu jogava futebol e praticava atletismo, que associava. E depois pratiquei judô, muitos anos também. Então fiquei sempre ligado ao esporte. E isso o que é? Então é disciplina. Disciplina. Talvez eu não teria hoje chegado na idade que eu estou hoje e com a saúde que eu tenho. Eu graças a Deus, tenho uma boa saúde. Por quê? Eu nunca fui de farra, não fui de bebedeira, de fumar. Fumei um período na minha vida, muito pouco, uns 5 ou 6 anos. E isso me trouxe, e o relacionamento com as pessoas. Isso me traz me trouxe assim, um contato com as pessoas, conhecer conhecimento com o outro. Muitas vezes eu estou andando aqui em Patinga, a pessoa me chama pelo nome, converso com a pessoa e eu estou tentando ver, não acho que é a pessoa. Isso foi fruto do esporte? Fruto do esporte, porque às vezes ele me viu em algum lugar, como coisa, algumas vezes, e eu não vi, que às vezes não estava competindo, ele me via como espectador, eu não ia lembrar nunca aí ele falava essas coisas para mim, né? Então foi muito bom para mim. Lá em Cachoeiro, Itapemirim também, eu trabalhei 2 anos também com a arbitragem lá também. Também com o árbitro. Com o árbitro. Então, essas coisas estão... O esporte está no sangue. Está no sangue. Então, eu consegui também um ciclo de amizade boa também lá, dentro na área do meio esportivo, em função da minha vida levada dentro do esporte. E a sua vida foi um exemplo, e por isso que você trouxe aqui esse exemplo de jogador, de judoca, de atleta, de árbitro, de tudo, o Jezão, o eterno Jezão da Zipa. Muito obrigado por ter aceitado o convite e que a gente pôde compartilhar uma bela história, mais uma bela história com nossos telespectadores. Eu agradeço a oportunidade que você me deu de estar presente aqui e nós podemos estar conversando, relembrando essa história, né, do futebol de Patinga. E que hoje está merecendo atenção, as pessoas que devem voltar para isso. Eu fiquei triste, eu fui nos campos desses aí, tinha um jogo, tinha um campo que vivia cheio de gente, tinha uma meia dúzia de pessoas. Então acho que nós temos que trazer, resgatar isso para a nossa cidade. E com o Jezão, né, um exemplo de zagueiro de lateral, e o árbitro de judoca e atleta do atletismo, a gente dividiu com você, telespectador, mais um Histórias da Bola. Um programa feito exatamente para isso, para valorizar os nossos ídolos, para valorizar quem tem história para contar, como o Jezão, o eterno Jezão da Zipa. Muito obrigado pela companhia e até o próximo programa, querendo Deus.